Se existe um único alimento que define sobrevivência a longo prazo, estabilidade financeira e confiança tranquila em tempos incertos, é o arroz branco. Não o arroz integral, não o arroz selvagem, arroz branco. Essa distinção importa mais do que a maioria das pessoas percebe, e o mal entendido dela tem levado inúmeras famílias a desperdiçar dinheiro, espaço e confiança em seus próprios planos de preparo. O arroz branco conquista seu lugar na base de qualquer despensa séria porque remove o maior inimigo da vida útil: o óleo. O arroz integral ainda contém a camada de farelo, e dentro dessa fina camada existem óleos naturais que começam a oxidar quase imediatamente. Essa oxidação é o que cria o cheiro familiar de giz de cera e o sabor amargo que as pessoas notam após apenas alguns meses. Uma vez que esses óleos ficam rançosos, o arroz deixa de ser segurança alimentar. Ele se torna lixo futuro. O arroz branco é diferente, porque foi beneficiado para remover o farelo e o germe completamente. Sem óleos significa sem oxidação. Sem oxidação significa sem ambiente para bactérias, mofo ou degradação se estabelecerem. Quando armazenado adequadamente em recipientes sem oxigênio e mantido abaixo de 40 graus Fahrenheit, o arroz branco tem mostrado manter seu valor nutricional e sabor por 30 anos ou mais. Mesmo sem condições perfeitas, o arroz branco selado com absorvedores de oxigênio armazenado em temperatura ambiente pode durar uma década ou mais. Esse tipo de longevidade é raro, acessível e confiável. O erro que a maioria das pessoas comete é confiar na embalagem original. Sacos de papel respiram. Plástico fino permite que a umidade e os odores penetrem. O arroz absorve cheiros como uma esponja. Armazene-o perto de cebola, alho ou produtos de limpeza, e cada refeição terá aquele sabor. Armazene-o em um porão úmido, e você convida insetos e mofo. A solução é simples, mas muitas vezes ignorada. Transfira o arroz branco para baldes de grau alimentício com tampas herméticas ou sacos de mylar, espessos com absorvedores de oxigênio. Mantenha-o fresco, seco, escuro e isolado de odores fortes. É tudo o que ele precisa. Em uma crise, o arroz branco se adapta. Com água limitada, ele vira mingau. Com mais recursos, ele se torna a base de refeições fartas. Combinado com feijão, forma uma proteína completa sem depender de carne. Essa versatilidade é a razão pela qual civilizações sobreviveram com arroz por milhares de anos. Não é um alimento emocionante, é um alimento confiável. E a confiabilidade é o que mantém as famílias calmas quando todo o resto se torna incerto. Se o arroz branco é a espinha dorsal da sobrevivência a longo prazo, o feijão seco é o músculo que mantém tudo de pé. O feijão não é apenas um acompanhamento ou um preenchimento de orçamento. Ele é uma das fontes de proteína mais completas, estáveis e indulgentes que você pode armazenar sem refrigeração, eletricidade ou conservantes. Lentilhas, feijão preto, feijão carioca, feijão vermelho, grão de bico, todos eles compartilham a mesma vantagem principal: umidade extremamente baixa e quase nenhum óleo natural. Essa combinação os torna resistentes à putrefação, ranço e deterioração, mesmo por décadas. Ao contrário de muitos alimentos que se degradam silenciosamente até se tornarem perigosos, o feijão seco muda de apenas uma maneira perceptível à medida que envelhece. Ele fica mais duro. Feijões armazenados por 10 ou até 20 anos podem levar mais tempo para cozinhar, às vezes significativamente mais, mas seu valor nutricional permanece amplamente intacto. Proteínas, fibras, minerais e calorias ainda estão lá, esperando para serem liberados com calor e água. Esta é uma distinção crucial, porque inconveniência não é o mesmo que falha. Um tempo de cozimento mais longo é um problema gerenciável. A deterioração não é. O erro mais comum que as pessoas cometem com o feijão é supor que ele é indestrutível.
Deixá-los em sacos de papel finos em um chão de concreto, armazená-los em ambientes úmidos ou expô-los a temperaturas flutuantes permite que a umidade se infiltre lentamente. Uma vez que a umidade entra, o feijão pode brotar ou desenvolver mofo. E ao contrário de alguns alimentos onde o mofo pode ser removido, mesmo uma pequena quantidade de mofo no feijão seco contamina todo o lote. Nesse ponto, tudo deve ser descartado. O armazenamento adequado é inegociável. O feijão requer recipientes selados, baixa umidade e proteção contra a luz. Baldes de grau alimentício ou recipientes herméticos funcionam melhor, e manter diferentes alimentos separados evita a transferência de odores. Quando armazenado corretamente, o feijão se torna um seguro silencioso. Em tempos difíceis, uma panela de feijão cozido com nada mais do que água e sal fornece energia sustentada, proteína, fibra e minerais. Combinado com arroz ou massa, o feijão forma uma das refeições completas mais baratas e duradouras disponíveis para famílias comuns. Essa realidade se torna dolorosamente clara quando o dinheiro é escasso. Muitas pessoas aprendem o valor do feijão não pela teoria, mas pela necessidade. Um único saco grande de feijão, combinado com arroz, pode estender a renda limitada por meses, não dias. Esse tipo de segurança faz mais do que encher estômagos. Reduz o medo, restaura a dignidade e lembra que a verdadeira preparação não é sobre compras em pânico. É sobre entender quais alimentos mantêm silenciosamente a linha quando todo o resto desmorona. O mel puro é um dos poucos alimentos na Terra que venceu o próprio tempo. Arqueólogos descobriram potes de mel selados em tumbas antigas com mais de 3.000 anos, e o mel dentro ainda estava perfeitamente comestível. Isso não é mito ou folclore, é química. O mel não estraga porque quase não contém água livre. A pequena quantidade de água que existe está quimicamente ligada ao açúcar, tornando-a indisponível para bactérias ou micro-organismos sobreviverem. Adicione a isso o pH naturalmente ácido do mel, e você obtém um ambiente onde a deterioração simplesmente não pode ocorrer. No entanto, essa notável longevidade aplica-se apenas ao mel puro. O mel diluído com xarope de milho, aditivos aromatizantes ou excesso de água pode fermentar e desenvolver odores desagradáveis ao longo do tempo. Um dos aspectos mais incompreendidos do armazenamento de mel é a cristalização. Quando o mel cristaliza, muitas pessoas presumem que estragou. Na realidade, a cristalização é simplesmente o açúcar retornando à sua forma sólida natural. Aquecer suavemente o pote em água quente o restaura ao estado líquido sem danificar sua qualidade ou segurança. O verdadeiro inimigo do mel é a umidade. Mesmo algumas gotas de água introduzidas em um pote podem ativar enzimas naturais e iniciar a fermentação. É por isso que o mel deve ser sempre armazenado em um recipiente bem fechado, à temperatura ambiente, longe da umidade. Nenhuma refrigeração é necessária. Nenhum equipamento especial é preciso. Apenas secura e paciência. Em uma crise, o mel se torna muito mais do que um adoçante. Ele fornece energia instantânea para corpos exaustos quando as calorias são escassas. Pode desinfetar pequenas feridas quando os suprimentos médicos são limitados. Ele preserva frutas e prolonga a vida de outros alimentos. Em situações extremas, pode até funcionar como uma forma de troca, porque seu valor é universalmente compreendido. Um pote de mel selado representa calorias, remédio e moral. Tudo em um só. Manter o mel em rotação para uso diário, enquanto se mantém backups selados, garante praticidade e preparo. Poucos alimentos oferecem essa combinação. O mel não exige atenção. Ele espera. E quando tudo mais falha, ele permanece exatamente o que era no dia em que foi armazenado. O sal é um dos itens mais incompreendidos no armazenamento a longo prazo. Não porque as pessoas duvidem de sua utilidade, mas porque subestimam sua permanência. O sal é quase imortal. Não é um alimento no sentido tradicional. É um mineral, cloreto de sódio,
sem proteína, sem gordura, sem açúcar e sem umidade. Não há nada no sal que as bactérias possam consumir. Não há nada em que o mofo possa crescer. Ele não apodrece, estraga ou se decompõe com o tempo. Esta é a mesma razão pela qual o sal tem sido usado por milhares de anos para preservar carne, peixe e vegetais muito antes de a refrigeração existir. Essa mesma estabilidade química significa que o sal em si não expira. Mas nem todo sal se comporta da mesma forma no armazenamento a longo prazo. O sal iodado contém iodo adicionado e agentes antiaglomerantes, e esses aditivos podem se degradar com o tempo. À medida que se decompõe, o sal iodado pode descolorir, absorver odores ou desenvolver sabores estranhos. Para armazenamento indefinido, a pureza importa. Sal marinho, sal kosher e sal rosa do Himalaia não contêm aditivos e permanecem estáveis indefinidamente quando mantidos secos. Muitas pessoas cometem o erro de superengenheirar o armazenamento de sal. Absorvedores de oxigênio e selagem a vácuo são desnecessários e muitas vezes contraproducentes. O sal não reage com o oxigênio de uma forma que ameace sua vida útil. A selagem a vácuo pode, na verdade, reter a umidade residual, fazendo com que o sal se aglomere em uma massa endurecida. Embora o empedramento não torne o sal inseguro, ele o torna frustrante e inconveniente de usar quando você mais precisa. O sal pede apenas 3 coisas: um ambiente seco, um recipiente selado e proteção da luz solar direta. É isso. Em emergências, o sal se torna muito mais valioso do que um tempero. Ele preserva carne e vegetais através da cura e conservas. Ajuda na limpeza de feridas quando antissépticos não estão disponíveis. Combinado com açúcar e água, ajuda a criar soluções básicas de eletrólitos que previnem a desidratação. Manter tanto sal fino para cozinhar quanto sal grosso para preservação garante flexibilidade. O sal é silencioso, pesado e muitas vezes esquecido, mas ele resistiu a impérios. Quando os sistemas falham, o sal permanece uma das poucas substâncias que continua a proteger alimentos, saúde e a sobrevivência humana sem pedir nada em troca. O açúcar granulado branco é outra substância que as pessoas subestimam porque parece comum. O açúcar não se parece com uma ferramenta de sobrevivência, mas, quimicamente, é um dos alimentos mais estáveis que você pode armazenar. O açúcar puro é quase inteiramente sacarose. Não contém proteína, gordura e água livre. Sem água, as bactérias não podem crescer. Sem nutrientes, o mofo não pode sobreviver. O oxigênio quase não tem efeito na estrutura do açúcar. Como resultado, o açúcar não estraga da mesma forma que a maioria dos alimentos. Ele simplesmente existe, inalterado, desde que a umidade seja mantida longe. A única ameaça real ao açúcar é a umidade. Quando o açúcar absorve a umidade do ar, ele endurece em blocos sólidos. Isso muitas vezes leva as pessoas a acreditar que estragou. Mas o empedramento não é deterioração. É uma mudança física, não química. Seque o açúcar ou quebre-o suavemente, e ele se torna utilizável novamente. O erro que muitas pessoas cometem é armazenar açúcar com absorvedores de oxigênio. O açúcar não precisa deles. Na verdade, os absorvedores de oxigênio podem reter a umidade dentro do recipiente, acelerando o empedramento em vez de preveni-lo. Outra questão negligenciada é a absorção de odores. O açúcar absorve facilmente os cheiros do ambiente. Armazenado perto de temperos fortes, produtos de limpeza ou produtos químicos, ele pode adquirir esses odores e arruinar o sabor de qualquer coisa que você cozinhe com ele. O armazenamento adequado significa um recipiente seco e selado, mantido longe da umidade e de cheiros fortes. Nada mais é necessário. Em tempos difíceis, o açúcar se torna mais do que um ingrediente. Ele fornece energia rápida quando as calorias são escassas. Desempenha um papel crítico em soluções de reidratação oral para desidratação. Ele preserva frutas, transformando-as em geleias e xaropes.
Misturado com sal, pode até auxiliar no tratamento de feridas, limitando o crescimento bacteriano. Um saco de açúcar armazenado corretamente não é um luxo. É um recurso multiuso que apoia a saúde, o moral e a sobrevivência a um custo extremamente baixo. O açúcar não é emocionante. Ele não sinaliza preparação para ninguém que o veja em uma prateleira. Mas, em uma crise prolongada, ele prova silenciosamente seu valor repetidamente, muito depois de suprimentos mais glamourosos terem sido usados ou descartados. O vinagre branco destilado é frequentemente descartado como um simples condimento de cozinha. Mas, no armazenamento a longo prazo, ele se torna uma das ferramentas mais versáteis e insubstituíveis que você pode ter. O vinagre dura indefinidamente devido à sua alta acidez. O ácido acético cria um ambiente onde as bactérias não podem sobreviver, o que significa que a deterioração não é apenas improvável, é quimicamente impossível. Enquanto o vinagre permanecer puro e selado, o tempo quase não tem efeito sobre ele. Nem todo vinagre se qualifica para este nível de permanência. Vinagres que contêm açúcar, aromas de frutas, corantes artificiais ou aditivos podem se degradar com o tempo, porque esses ingredientes extras fornecem nutrientes que os micro-organismos podem explorar. O vinagre branco destilado contém apenas água e ácido acético, sem açúcares, sem óleos, sem proteínas. Essa pureza é o que lhe confere uma vida útil e limitada. O vinagre não requer refrigeração, selagem a vácuo ou equipamento especial de armazenamento. Deve ser mantido em um recipiente selado, armazenado em local fresco e longe da luz solar direta. A única coisa que pode reduzir a eficácia do vinagre é deixar a tampa aberta por longos períodos, permitindo que o ácido evapore lentamente e enfraqueça seu poder desinfetante e conservante. Em uma emergência, o vinagre branco destilado substitui uma prateleira inteira de produtos. Ele desinfeta superfícies e tábuas de corte quando a higiene é mais importante. Ele lava frutas e vegetais quando a qualidade da água é incerta. Ele preserva vegetais através da conserva, prolongando sua vida por meses em vez de dias. Ele neutraliza odores e reduz bactérias em espaços de convivência, onde a limpeza impacta diretamente a saúde. Um único galão de vinagre branco pode realizar o trabalho de vários produtos de limpeza, conservantes e sanitizantes sem nunca expirar. Não é chamativo. Não se anuncia como equipamento de sobrevivência, mas, quando os recursos desaparecem e as lojas fecham, o vinagre se torna um dos cavalos de batalha silenciosos que permite que a vida diária continue com alguma sensação de normalidade. Seu valor não é óbvio, até que todo o resto se vá. O bicarbonato de sódio é outra substância que não se comporta como alimento, mas conquista seu lugar no armazenamento a longo prazo devido à sua estabilidade química e versatilidade. O bicarbonato de sódio é bicarbonato de sódio, um composto inorgânico que não contém umidade, não alimenta bactérias e não se decompõe com o tempo. Quando mantido seco, permanece inerte por décadas. Não enfraquece, apodrece ou perde a eficácia simplesmente porque o tempo passa. Ele só reage quando exposto ao calor ou ácido. Até então, ele espera. A maior ameaça ao bicarbonato de sódio não é a deterioração, mas a contaminação. O bicarbonato de sódio é um absorvedor de odores extremamente eficaz. Armazenado perto de cebola, alho, detergentes, sabonetes ou produtos químicos de limpeza, ele absorverá esses cheiros rapidamente. Uma vez contaminado com odores, não é mais adequado para cozinhar. Não é inseguro, mas qualquer coisa preparada com ele terá esses cheiros indesejados. Esse erro leva muitas pessoas a jogá-lo fora desnecessariamente. O armazenamento adequado é simples, mas intencional. O bicarbonato de sódio deve ser selado, mantido seco e armazenado longe de odores fortes. Muitos preparadores experientes mantêm 2 suprimentos separados. Um reservado estritamente para o preparo de alimentos
e outro dedicado à limpeza e uso doméstico. Essa separação preserva sua utilidade em múltiplas necessidades sem comprometer. Em tempos difíceis, o bicarbonato de sódio se torna mais do que um ingrediente de panificação. Ajuda a neutralizar o ácido estomacal quando a medicação não está disponível. Limpa frutas e vegetais quando a qualidade da água é questionável. Auxilia na conservação de alimentos por meio de picles. Reduz odores e o crescimento bacteriano em espaços de convivência fechados, onde a higiene se torna crítica. Esses usos o tornam um aliado silencioso, mas poderoso, quando as cadeias de suprimentos se rompem. O bicarbonato de sódio é barato, não tóxico e quase indestrutível. Armazenado corretamente, ele durará mais que a maioria dos itens ao seu redor. Embora raramente receba atenção em discussões sobre preparação, ele prova consistentemente seu valor em situações onde a adaptabilidade importa mais do que a conveniência. A massa seca é frequentemente negligenciada no planejamento de sobrevivência, porque parece muito comum, muito conveniente, quase reconfortante demais para ser levada a sério. No entanto, no armazenamento a longo prazo, a massa desempenha um papel que vai além das calorias. Se o arroz branco representa a sobrevivência pura, a massa representa o moral. É familiar, fácil de preparar e universalmente aceita em todas as idades e culturas. Quando o estresse é alto e as opções são limitadas, essa familiaridade importa mais do que as pessoas esperam. A massa dura décadas não por causa de conservantes, mas porque a umidade foi removida quase inteiramente durante a produção. Sem água, bactérias e mofo não podem sobreviver. Sem umidade significa sem habitat, sem deterioração e sem estragar. Isso é verdade em todas as formas e tamanhos, seja espaguete, fusilli, penne ou conchas. A variedade pode parecer sem importância, mas ajuda a evitar que as refeições pareçam repetitivas quando os ingredientes são escassos. O erro mais comum que as pessoas cometem com a massa é deixá-la em sua embalagem original de papelão. O papelão absorve a umidade do ar e, com o tempo, essa umidade é transferida para a massa. Em ambientes úmidos, a massa pode ficar quebradiça, perder o sabor ou desenvolver problemas de qualidade. Outro erro é armazenar a massa perto de alimentos ou temperos, com cheiro forte. Assim como o arroz, a massa absorve odores facilmente, e esses odores serão levados a cada refeição. O armazenamento adequado requer recipientes herméticos ou sacos selados resistentes, mantidos secos e protegidos da luz. Isso é tudo o que a massa precisa. Quando armazenada corretamente, torna-se uma das fontes de calorias mais baratas e confiáveis disponíveis. Em uma crise, a massa se adapta facilmente. Com nada mais do que sal e óleo, ela oferece uma refeição farta. Adicione feijão, carne enlatada ou um pouco de queijo duro, e o valor nutricional aumenta dramaticamente sem exigir habilidades culinárias avançadas. A massa preserva um senso de vida normal em tempos anormais. Evita que as refeições se tornem exaustivas ou desmoralizantes. Estende os suprimentos limitados e faz com que ingredientes simples pareçam completos. Em dificuldades a longo prazo, o moral não é um luxo, é um fator de sobrevivência. E a massa apoia silenciosamente essa necessidade melhor do que a maioria dos alimentos que as pessoas estocam. A aveia em flocos é um dos alimentos mais eficientes que você pode armazenar quando água, combustível e tempo se tornam limitados. A aveia requer muito pouca água para cozinhar, demanda energia mínima para preparar e fornece uma densa combinação de fibras, vitaminas, minerais e calorias de queima lenta. Em situações onde as refeições devem fazer mais com menos, a aveia entrega consistentemente. A aveia em flocos dura décadas devido à forma como é processada. Ela é cozida no vapor, prensada e seca, a um nível de umidade tão baixo que bactérias mofo e insetos não conseguem sobreviver. Ao contrário de muitos grãos integrais,
A aveia contém relativamente pouco óleo natural, o que significa que é muito menos propensa a ficar rançosa com o tempo. Baixa umidade, baixa gordura e estabilidade química são o que permite que a aveia permaneça segura e nutritiva sem conservantes. A umidade é o maior inimigo da aveia. Mesmo uma pequena quantidade pode desencadear o crescimento de mofo, e o mofo em grãos não é algo que possa ser corrigido pelo cozimento. As toxinas fúngicas permanecem mesmo após a aplicação de calor, o que torna a aveia contaminada insegura. Por essa razão, a aveia deve ser mantida selada, seca, longe da luz e isolada de odores fortes que podem afetar o sabor e a qualidade. Em tempos de escassez, a aveia oferece flexibilidade. Pode ser cozida como mingau, transformada em pão, moldada em barras energéticas ou usada como substituto de refeição quando os alimentos frescos desaparecem. Quando combinada com uma pequena quantidade de açúcar, leite em pó ou frutas secas, a aveia se torna uma refeição completa e sustentável que inicia dias difíceis com uma sensação de estabilidade. Além da nutrição, a aveia oferece previsibilidade. Quando as rotinas colapsam, ter um café da manhã confiável reduz o estresse e ajuda a manter a resiliência física e mental. A aveia não é emocionante, ela é constante. Armazenada corretamente e rotacionada regularmente, ela se torna uma das âncoras silenciosas da segurança alimentar a longo prazo, proporcionando conforto e nutrição muito depois de outras opções terem desaparecido. O leite em pó se torna criticamente importante quando os alimentos frescos desaparecem e a nutrição precisa ser compactada no menor espaço possível. Ele fornece proteínas, cálcio, gorduras, vitaminas e minerais que o corpo humano não consegue produzir por conta própria. Isso é especialmente importante para crianças, idosos e qualquer pessoa se recuperando de doenças. Uma única porção pode não substituir uma refeição completa, mas pode evitar que o corpo enfraqueça quando outras fontes de nutrição não estão disponíveis. O leite em pó dura décadas porque quase toda a umidade foi removida. Sem água, as bactérias não conseguem sobreviver, e as gorduras que normalmente estragariam no leite fresco permanecem estáveis na forma seca. Quando armazenado em recipientes herméticos, o leite em pó não apodrece nem se torna perigoso. Por períodos muito longos, ele pode perder um pouco do aroma ou sabor, mas permanece seguro para consumo. Esse envelhecimento lento e previsível o torna muito mais confiável do que as alternativas frescas ou refrigeradas. O ar e a umidade são as verdadeiras ameaças. Uma vez aberto um recipiente, a umidade pode causar aglomeração e crescimento de mofo. Nesse ponto, o leite não pode ser salvo, mesmo com cozimento. O armazenamento adequado exige embalagem selada, proteção contra a luz e separação de odores fortes. Muitas pessoas prolongam ainda mais a vida útil, transferindo o leite em pó para sacos de mylar, com absorvedores de oxigênio, criando um ambiente estável que resiste à degradação. Em tempos difíceis, o leite em pó se torna mais do que uma bebida. Ele enriquece aveias e grãos, apoia o crescimento de crianças e fornece nutrientes essenciais quando as dietas se tornam limitadas. Traz conforto a refeições que, de outra forma, pareceriam incompletas. Um recipiente pode servir silenciosamente a uma família inteira em múltiplas necessidades, reforçando a ideia de que a preparação não é sobre abundância, mas sobre escolher alimentos que fazem o máximo trabalho quando as condições são as piores. O leite em pó representa paz de espírito, em uma forma compacta. Não é dramático, mas preenche lacunas críticas que outros alimentos não conseguem, ajudando as famílias a permanecerem fortes quando o acesso à nutrição fresca não é mais garantido. A carne enlatada se torna inestimável no momento em que a refrigeração falha e a proteína fresca se transforma em um luxo. Quando a energia acaba, as cadeias de suprimentos colapsam e os supermercados ficam vazios, a carne enlatada permanece uma das poucas fontes de proteína
que ainda pode nutrir o corpo sem preparação complicada. Sua longa vida útil não é resultado de conservantes, mas de processo. A carne é cozida em temperaturas extremamente altas e selada em um ambiente hermético e sem oxigênio. O calor destrói bactérias e, sem oxigênio, os micro-organismos não podem retornar. Muitas pessoas interpretam mal as datas de validade impressas nas latas. Essas datas indicam o pico de qualidade, não a segurança. Enquanto a lata permanecer intacta, não inchada, não profundamente amassada e não muito enferrujada, o conteúdo pode permanecer seguro por anos além da data listada. O perigo não é o tempo, o perigo é o dano. Uma vez que uma lata é comprometida, ar e bactérias podem entrar, e nesse ponto o alimento se torna inseguro, independentemente de quão recentemente foi embalado. O armazenamento adequado para a carne enlatada é simples. Mantenha-a em local fresco e seco, protegida de temperaturas extremas. Gire seu estoque usando as latas mais antigas primeiro e substituindo-as por novas. Inspecione regularmente as latas em busca de ferrugem, inchaço ou vazamentos. Se algo parecer errado, não corra riscos. Em situações de sobrevivência, a cautela importa mais do que economizar um único item. Em uma crise, a carne enlatada oferece mais do que calorias. Ela fornece proteínas e gorduras que estabilizam os níveis de energia e reduzem o pânico. Com nada mais do que um abridor de latas, você tem uma refeição que sustenta força e foco. Essa simplicidade é poderosa. A carne enlatada remove a incerteza quando as opções frescas desaparecem, permitindo que as pessoas se concentrem na resolução de problemas em vez da fome. A carne enlatada é pesada e pouco glamourosa, mas representa continuidade. Ela preenche a lacuna entre a vida normal e a interrupção, dando às famílias a capacidade de manter a nutrição mesmo quando todo o resto se torna imprevisível. Frutas e vegetais liofilizados estão entre as ferramentas mais subestimadas no armazenamento de alimentos a longo prazo, mas oferecem um raro equilíbrio de nutrição, conveniência e longevidade. O processo de liofilização remove até 99% da umidade, deixando bactérias, mofo e enzimas sem ambiente para sobreviver. Quando armazenados corretamente, os produtos liofilizados podem durar 25 anos ou mais, mantendo grande parte de seu sabor, cor e valor nutricional originais. Ao contrário dos alimentos tradicionalmente desidratados, as frutas e vegetais liofilizados reidratam rapidamente e se assemelham muito aos produtos frescos em sabor e textura. Podem ser consumidos secos como lanches leves ou reidratados em minutos para uso em aveia, sopas, ensopados e produtos assados. Essa flexibilidade os torna especialmente valiosos quando as opções de cozimento são limitadas e o tempo ou o combustível precisam ser conservados. O armazenamento adequado é essencial. Uma vez abertos, os alimentos liofilizados começam imediatamente a absorver a umidade do ar. Se deixados expostos, a qualidade diminui rapidamente. Após a abertura, o conteúdo deve ser selado novamente em recipientes herméticos ou sacos selados a vácuo e armazenado em local fresco e escuro, longe da umidade. Em climas particularmente úmidos, a refrigeração ou o congelamento de embalagens abertas pode estender significativamente sua vida útil. Em emergências de longo prazo, os produtos liofilizados preenchem lacunas nutricionais que outros alimentos armazenados não conseguem. Feijão e grãos fornecem calorias e proteínas, mas frutas e vegetais fornecem vitaminas e minerais críticos para a função imunológica e a saúde geral. O custo inicial mais alto dos alimentos liofilizados geralmente desmotiva as pessoas, mas sua vida útil, facilidade de preparo e densidade nutricional justificam seu lugar em um estoque equilibrado. Frutas e vegetais liofilizados ajudam a preservar a saúde e o moral quando os produtos frescos desaparecem.
Eles permitem que as refeições permaneçam equilibradas e familiares, reforçando a ideia de que a sobrevivência não é apenas sobre suportar, mas sobre manter a força física e mental necessária para reconstruir quando a estabilidade retornar. O café instantâneo pode parecer desnecessário no planejamento de sobrevivência, mas, para aqueles que dependem dele, seu valor se estende muito além da cafeína. O café instantâneo é um impulsionador do moral, um ritual e um lembrete da vida normal quando todo o resto parece instável. Ao contrário do café moído, que começa a perder o sabor em semanas, o café instantâneo foi liofilizado ou seco por pulverização para remover quase toda a umidade. Sem água, bactérias e mofo não conseguem crescer, dando-lhe uma vida útil impressionante. Um recipiente fechado de café instantâneo pode durar de 10 a 20 anos, dependendo das condições de armazenamento. Mesmo depois de aberto, pode permanecer utilizável por meses ou até anos se mantido em um recipiente hermético, longe do calor, luz e umidade. O maior inimigo do café instantâneo é a umidade. Armazená-lo na geladeira ou no freezer introduz umidade que pode estragá-lo rapidamente. Deve ser sempre mantido seco e selado. Em emergências, o café instantâneo oferece mais do que estimulação. Ele cria rotina. Uma xícara quente pela manhã restaura uma sensação de ordem quando os dias se misturam sob estresse. Esse conforto psicológico importa. Pequenos rituais ajudam as pessoas a permanecerem com os pés no chão, focadas e resilientes em dificuldades prolongadas. O café instantâneo é leve, fácil de preparar e ocupa muito pouco espaço de armazenamento, tornando-o um recurso eficiente para o moral. Além do conforto pessoal, o café pode se tornar uma ferramenta social. Xícaras compartilhadas fortalecem laços, incentivam a conversa e proporcionam momentos de calma. Em situações extremas, pode até ter valor de troca. Embora nunca substitua o alimento, ele apoia a resistência mental necessária para enfrentar condições difíceis dia após dia. O café instantâneo não é sobre indulgência. É sobre preservar a humanidade em circunstâncias que ameaçam tirá-la. É por isso que ele conquista seu lugar entre os alimentos que silenciosamente perduram quando o mundo não. Se você tivesse que escolher apenas um alimento para confiar nos próximos 20 anos, qual seria? Deixe nos comentários.